Olá, bom dia a todas e a todos. Eu sou a Rafaela Araújo, sou enfermeira obstetra. Atualmente eu atuo na assistência ao parto, no acompanhamento pré-natal e pós-parto, no Centro de Parto Normal Luz de Candeeiro, que é o primeiro centro de parto normal privado que nós temos no Brasil, aqui em Brasília, né? E primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite do Corém, de estar aqui na Semana da Enfermagem e no Dia da Parteira, né, prestando essa homenagem a essas mulheres que prestam esse serviço tão valoroso e que estão aí na história há muito tempo, né, muito antes dos processos de institucionalização do parto e nascimento, né, e que sofreram muito com este processo, né. Então, hoje a gente vai conversar, nesse Dia da Parteira, 5 de maio, a gente vai conversar sobre os modelos de assistência das parteiras, né? E eu espero que possa ser muito proveitosa essa nossa conversa, né? Ela é bem inicial e eu pessoalmente acredito que seria muito rico a todas nós, né, estar ouvindo uma parteira tradicional, né, já que o dia delas dá esse espaço de fala para parteiras, né, parteiras da tradição, já que nós, enfermeiras obstetras, obstetrizes, né, nós somos parteiras urbanas com uma outra formação, né, e então, para ampliar esse espaço de fala, eu trouxe para a gente começar a nossa aula, primeiro, toda a minha apresentação, ela foi cedida e ela foi montada por uma parteira certificada, que é a Paloma Terra, né? A formação dela, ela é uma midwife, e ela trouxe essa apresentação de modelos de assistência. Então, é também uma forma de ocupar esse espaço de fala que a gente tem aqui dentro da enfermagem, né? E tornar, talvez, as vozes mais plurais. E quero convidar vocês agora a escutar uma parteira tradicional que a gente tem aqui em Brasília, que é a Rita Pinho, e falando um pouquinho sobre como é atuar como parteira tradicional, né, dentro de um grande centro urbano, né, que é Brasília, e como é esse modelo de assistência. É um vídeo de uns 7 minutos e eu tenho certeza que ele vai enriquecer muito a nossa conversa de hoje. Eu sou Rita, sou parteira tradicional e sou apaixonada pelo parto e pelas mulheres. Então eu normalmente faço uma anamnese muito ampla, né? Começo com as coisas mais simples, quem é você, quem é seu marido, onde você mora. Mas aí eu vou começando, para mim é muito importante entender como aquele casal se encontrou, o que gerou essa união, de que forma aquele bebê foi gerado, fecundado, né? Em que momento da vida foi isso, se foi dentro de um momento traumático, se foi de uma forma muito amorosa, um encontro muito forte. E também vou perguntando sobre a vida dela, como ela se relaciona com a mãe, com os irmãos, com o pai, se tem uma religião mais fechada, com mais pudores, com mais medos, com mais castigos, né? De um pai eterno, de um divino punitivo, né? Como é que é isso? Se ela abortou na vida, como ela lidou com os abortos, porque tudo isso vai influenciar. Se ela... E principalmente essa relação mesmo, com a sexualidade, com a mãe e com o próprio corpo, né? Então, vou abrindo todas as partes, assim, como é que ela se alimenta, fundamental. Fora os exames clínicos, né? Aquilo bem básico que uma parteira tem que fazer, observar se ela está anêmica, se não está,
se o crescimento do bebê vem acontecendo, se a gente, na medida da barriga, está tudo certo. Então tem as coisas bem clínicas mesmo, mas o mais importante para mim é entender essa mulher no nível emocional, psíquico e espiritual. Cuidado com o que se lê, não fique procurando todas as listas nas internets, porque a lista na internet, você não enxerga os olhos da pessoa, você não sabe se o que ela está falando é com amor ou é com raiva, você não está sentindo a respiração, o calor ou a frieza que a pessoa está abordando o assunto. Então é muito perigoso ficar vendo um monte de filmes de parto, que talvez não tenha nada a ver com o que você vai viver, sabe? Então tem que ser pessoalmente, porque a maternidade, ela é pessoal, ela é direta ali. Ninguém cria um filho pela internet. Então essas relações, elas têm que ser corpo a corpo. Então procure se distanciar dessas informações que você não sabe de onde vieram, quais são as, né? Tem muitas discussões inflamadas nessas listas, mulheres que talvez pelos seus próprios traumas vividos vêm com uma ânsia de lutar pela coisa e às vezes de uma forma muito incisiva, muito dura, que talvez uma grávida não precise disso. Então, cuidado com as informações e as discussões na internet e busquem grupos presenciais. Eles é que de fato podem ajudar, porque é vendo como uma mãe lida com o choro de um bebê no grupo, principalmente grupos que têm mães grávidas e mães com bebês. Porque aí eu que estou grávida, já vou ver aquela mãe que lida com o bebê, quando ele chora, como ela lida, uma mãe mais ansiosa, uma outra mais tranquila, um bebê que chora o tempo inteiro, um bebê que quase não chora. E eu vou vendo que tem variações, que tem formas distintas de lidar, e eu vou entendendo qual é o meu caminho pessoal, né? Então eu acho que é isso, buscar auxílio, buscar ajuda mesmo, não ficar sozinha dentro de casa, presa dentro das suas dificuldades, sem abrir, né, para as pessoas, porque às vezes a gente fica intimidada pelo medo de ser julgado, às vezes a gente fica intimidado porque a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo sozinho, o filho é meu, eu que tenho que saber, eu que inventei de ficar grávida cedo, então eu que tenho que resolver, né? Só que não é assim não, o filho ele pertence a todo mundo. É ele que depois vai ser um adulto, um cidadão, que vai cuidar também do mundo, da forma como esse mundo vai ser gerenciado. Então o cidadão pertence a todo mundo tem que ajudar. Um casal sozinho para educar uma criança é muito pouco, precisa de uma tribo, e a gente se desconectou disso. Eu sinto que o que falta é a formação de redes. As mulheres, nós todos, na vida que a gente foi sendo ensinado a viver nos últimos, 50 anos, foi uma vida cada vez mais solitária, muito individualista. E que as próprias estruturas de casa, de habitação, levam a isso. Apartamentos pequenos, famílias nucleares, só o marido, a mulher e o filho, e cada um tomando conta da sua vida, acorda cedo, sai para o trabalho, volta, e a comunidade não existe. Na medida em que a gente começa a se organizar e a buscar apoio um do outro e compreender que nós não somos seres solitários, que nós somos seres sociais e que a gente depende do outro, que é uma ilusão achar que a gente sozinho pode resolver as coisas. Então não existe esse processo solitário, não existe. Ele existe uma desconexão entre todos, parecendo que tudo não tem conexão uma coisa com a outra, mas tem. É um processo solitário, tanto o parto como a morte. Mas se a gente tiver um apoio devido, ele fica mais viável, possível, suportável e mais fácil da gente compreender também o que a gente está vivendo, né? Acho que passa um pouco por aí. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia.
colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Então, como eu disse no início, né, eu sinto que a fala da Rita Pinho, ela enriquece muito o início da nossa conversa, né, esse olhar ampliado a partir de um outro paradigma, né, de formação, de olhar em relação ao cuidado com as mulheres durante a gestação, o parto e o nascimento. Então, acho que agora a gente pode dar sequência. Então, iniciando com essa questão das parteiras na história, eu trouxe aqui o trecho da dissertação da professora, pesquisadora, feminista, ativista e muitas outras coisas mais, Simone Grillo-Diniz, e quando ela fala na sua dissertação de mestrado que, segundo vários historiadores, a primeira forma de observação sistemática dos fenômenos corporais teriam sido relacionados à assistência ao parto. Então, os primeiros relatos históricos que a gente tem. E que a parteira, ela foi o primeiro indivíduo a praticar a medicina. E, sem dúvidas, parte da sua tarefa incluía a administração de uma terapia ginecológica rudimentar. E eu sinto que isso enriquece bastante, né, a nossa compreensão, né, do quanto o olhar, o cuidado, a assistência ao parto, ela vem de um processo longínquo, né, até a gente chegar nesse processo, nesse modelo institucionalizado, né, de assistência ao parto. Então, a parteria, a profissão da parteira é a profissão mais antiga da humanidade, e eu trouxe aqui um trecho de Êxodos, né, do Antigo Testamento, em que é um pouco do diálogo do faraó, né, de uma ordem que o faraó deu a todas as parteiras, né, e ele ordenou o quê? Né, que as parteiras hebreias, das quais o nome, uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e ao virdes sobre os assentos, se for filho, homem, né, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram ao faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas ou espertas, e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito, e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-se-lhe casas, né? Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Isso aí está em Êxodos, no Antigo Testamento. E então, para a gente começar, seguir a nossa conversa, né, as parteiras, elas já não seguiam essa lei, né, como traz aí um pouquinho dessa história, baseada um pouco em relatos do que a gente tem do cristianismo, mas tem outros tipos de outros registros históricos, muitos outros, né? E pode passar. Então, as parteiras e a medicina. A gente vive no Brasil e no mundo, né, no século XXI, uma assistência ao parto totalmente institucionalizada, quase que totalmente institucionalizada e médico-centrada, né? Mas esse nem sempre foi assim. Nem sempre a humanidade nasceu nos hospitais e assistidos por profissionais formados, né, nesse processo. E o processo de
da institucionalização do parto e do nascimento e da assistência ao parto, em especial por profissionais varões, por profissionais médicos e depois com o processo de institucionalização da enfermagem, das parteiras certificadas, né? Ele não foi um processo natural, né? Então, não houve nenhum tipo de estudo que mostrasse que isso realmente trouxesse mais benefícios, né? E existem muitos registros históricos desse processo, né? E inclusive os estudos feministas, eles mostram, né, o quanto a sabedoria que a gente tem, conhecimentos da medicina, conhecimentos da farmacologia que nós utilizamos hoje, foi aprendido com as parteiras, com as mulheres na antiguidade, mas essas referências, esses créditos não foram dados a elas, né? Então houve todo um processo histórico, né, de um processo de deslegitimização do saber das parteiras, né, a partir de um discurso de quem estava no poder, né, e um poder de legitimização, né, de legitimar o poder do discurso científico, né, e que é muito importante da gente estar falando, né, é uma questão, a professora Simone Grillo Diniz também traz essa questão da injustiça epistêmica, né, é um pouco de quem tem direito a falar, né, qual conhecimento ele tem mais valor, qual saber ele é mais valorável, mais valorizado, né, e tem uma questão de gênero também, né, já que nós sabemos que as parteiras são hegemonicamente mulheres, né, e a gente vai continuando falando sobre isso agora. Então, para a gente entender um pouquinho esse processo, pode passar tudo. A obstetrícia, no final do século XVIII, na Europa, final do século XVII, no final do século XVIII, né, ela começa esse processo de institucionalização. E a enfermagem entra nesse processo também, né, no século XIX, com a Florence Nightingale e com a nossa inclusão no sistema biomédico, né, que acontece um processo de institucionalização da parteira. Começam a surgir legislações que só permitiam a assistência ao parto ser realizada pelas profissionais que estivessem regulamentadas, né, que tivessem uma formação e uma certificação, né. No Brasil, a professora Maria Lúcia Motti, né, junto com a Escola de Enfermagem da USP, ela faz toda uma historiografia, né, desde a chegada da corte portuguesa no Brasil, né, e a fundação das primeiras escolas de medicina e da abertura da cadeira de obstetrícia e como isso começaram a surgir leis, né, que coibiam, né, que proibiam a atuação dessas parteiras. E só era autorizada a atuação das parteiras, né, a partir de um tempo que a corte estava aqui, a partir de uma carta que o físico Mor, né, na época, dava autorizando essa prática, né, e o que a gente sabia é que durante muito tempo, nesse processo de formação, né, dos profissionais médicos, né, as mulheres, elas não aderiram, elas não iam para o hospital para a vivência do parto, né, porque era um processo muito natural elas terem os seus partos em casa assistidos pelas parteiras, que eram tidas como mulheres da mais alta confiança, né? A professora Maria Lúcia Motti também fala sobre isso. Então, nesse processo de institucionalização do parto, aconteceram alguns caminhos. O modelo europeu, ele distingue do que aconteceu na América do Norte, do modelo norte-americano, né? Na Europa, as parteiras, elas não deixaram de atuar e não deixaram de existir, né? Elas foram integradas ao modelo de assistência. Tanto é que no Reino Unido, uma das frases que é muito conhecida, né, é que toda mulher precisa de uma parteira. Algumas mulheres vão precisar de uma parteira e de um médico. Por quê?
Porque dentro desse modelo entende-se a gestação, o parto e o pós-parto como processos fisiológicos e que não requerem um uso excessivo de intervenções e de tecnologias, e que a melhor profissional, a profissional mais habilitada, né, para atender essa mulher é uma parteira. Nesse caso a gente está falando dentro desse modelo de uma parteira certificada, né? E a gente vai conversar também sobre os processos de formação possível, né, para trabalhar na assistência ao parto. Já o modelo norte-americano, houve quase que uma completa extinção, né, da figura da parteira, da assistência ao parto, e essas profissionais, elas voltam para o cenário, né, do parto e nascimento, com mais força ali na década de 70, a partir da atuação do movimento feminista, né, pela luta pelos direitos, por respeito e de uma assistência de maior qualidade, com menos intervenções na assistência ao parto. E sofreram aí uma perseguição histórica, né, e o nosso modelo é muito mais próximo, muito mais influenciado pelo modelo norte-americano, né. E falando do Brasil hoje, né? Então, nesse dia, homenageando, né, uma enfermeira obstetra, professora doutora, né, já aposentada da Universidade de Brasília, professora Silvéria Santos, né? Foi minha professora também, e que tá aí, esteve muito na luta, né, pelas parteiras tradicionais. E aí um cartaz em inglês, né, mas é isso, o Brasil, nós precisamos de mais parteiras. Então, quem são essas mulheres, né, e quais são os caminhos possíveis de ser parteira, né? Nós temos as parteiras tradicionais, nós temos as enfermeiras obstetras e nós temos as obstetrizes, né, que nós precisamos falar mais sobre isso, né? Porque o que está no cartaz são as midwives, seria o equiparado às obstetrizes aqui no Brasil. E a única formação que a gente tem no Brasil é na USP, né? Que é uma formação de entrada direta, e que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E quando a gente fala, assim como quando a gente fala em mulher, a gente precisa falar em mulher no plural, porque não existe uma única mulher, né? Quando a gente vai falar de mulher, a gente precisa pensar que mulher é essa, qual a classe social, qual a raça, enfim, mulher, questões relacionadas à sexualidade, condições de trabalho, enfim. Então, quando a gente fala em parteira, a gente também não tem como, mesmo a gente falando na parteira tradicional, ela e em parteiras em geral, é um termo plural, e a gente precisa entender de quem a gente está falando, de que cenário, de que contexto e que mulheres são essas, né? Então, vamos lá. Então, as parteiras tradicionais, né, nesse dia 5 de maio, a gente está comemorando o dia delas, né, são mulheres que têm uma formação, né, empírica, né, acompanhando outras parteiras, e muitas vezes esse processo de formação delas vem desde pequenas, às vezes acompanhando a mãe, acompanhando a tia, acompanhando a madrinha, né, e é uma atuação que está muito relacionada com o convívio com uma comunidade, né? Então, elas têm um respeito dentro da comunidade onde elas atuam. E a gente pode ir passando também, né? Então, parteiras tradicionais que estão, digamos, atuando aqui em Brasília, elas vão ter uma realidade de assistência. As que estão no Pará, as que estão no Amazonas, parteiras indígenas, né? Elas vão ter uma outra relação, outros rituais, outros olhares, né? Um outro simbolismo nessa prática de cuidado e de assistência ao parto, né? E a gente continua nessa pluralidade, né? Aí, na luta, né, na marcha que teve
das parteiras também, né, na luta por essa visibilização, por esse reconhecimento, por uma valorização desse trabalho e uma visibilização dele, né, e com projetos que dê mais recursos para essa atuação. Então, essa imagem, ela faz parte de um curso de capacitação de parteiras, né, e que é uma coisa que, como a gente já conhece a história, conhece os processos, é algo que a gente tem que ter atenção também, né, para não, os processos de capacitação, eles, como diz Paulo Freire, não pode ser um processo de depósito bancário, né, em que nós que temos cursos superiores, que tivemos uma formação dentro da academia, a gente leva o conhecimento para quem é leigo. Não é isso, né? É um outro modelo de assistência que elas têm e talvez fosse muito mais enriquecedor, e acredito que esses projetos acontecem desse modo, né? A gente tem o projeto Curumim, né, que é um trabalho com parteiras tradicionais, né, tá relacionado também, mas é muito mais ouvir quais são as necessidades dessas mulheres que são assistidas por essas parteiras, quais são as necessidades que essas parteiras têm quando estão lá na prática atuando. E muitas vezes uma das maiores necessidades que essas mulheres têm, tem até pesquisas, né? A professora Soraya Fleshman, né, que é da antropologia da Universidade de Brasília, ela tem um livro Parteiras, Buchudas e Aperreios, né? E ela descreve no seu livro os desafios dessas parteiras. Eu acredito que é na região do Maranhão, eu posso estar equivocada com a região, né? Mas ela cita uma questão da região do Nordeste, o desafio dessas parteiras que estão atendendo mulheres no interior quando elas precisam fazer uma transferência para um serviço de saúde. E às vezes elas não têm um carro que possa fazer esse transporte, um barco que faça esse transporte, um serviço de referência que receba, né, quando não é mais possível esse cuidado ser prestado pela parteira e ela precisa de um serviço de referência que a receba, né. Então, ter esse olhar, né, como está essa situação no Brasil hoje, talvez seria um tema importante para a gente explorar, né, e tá tendo uma atenção. Vamos lá. E nós temos também, né, falando, né, das parteiras possíveis, né, nós temos as parteiras urbanas, né, aqui eu trouxe um pouco também em homenagem a Ana Cíntia Baraldi, a Yara Silveira, né, que são as fundadoras da Luz de Candeeiro, do Centro de Parto Normal, né, e de certo modo são referências nessa parteria urbana, né, nessa ocupação de espaço que precisa acontecer pelas enfermeiras obstetras, pelas obstetrizes, né, e também pelas parteiras tradicionais. Então, como é o processo? A gente conversou um pouquinho do processo de formação, né, das parteiras tradicionais. Como as enfermeiras obstetras se formam, né, e estão habilitadas para atender parto? A formação, o curso de graduação varia de 4 a 5 anos, né? Em seguida, a gente faz um curso de especialização, ou lato sensu, uma pós-graduação, ou uma residência, né, de 2 anos. Nós temos reconhecimento do nosso conselho, né? Nós temos legislação, né, que dá suporte para a nossa prática, né, de assistência a partos normais, sem distócia, sem complicação, de mulheres com gestação de risco habitual, na assistência do pré-natal, parto e pós-parto, né? E nós temos, como eu já falei também, as obstetrizes. A formação, o que é uma obstetriz, né? Então, o curso de obstetrícia na EASH, né, na USP Leste, é um curso universitário de 5 anos, é uma parteira graduada, né? E é um curso de entrada direta. O que significa isso?
para essa profissional estar habilitada para assistência à gestação, parto e nascimento, ela não precisa fazer uma graduação em enfermagem ou uma graduação em medicina. Ela faz uma formação com entrada direta nesse curso que é de obstetriz. Ela vai estar habilitada, ela vai ser uma parteira certificada, né? E é um trabalho nosso, né? É lutar pela implementação de mais cursos de obstetrizes pelo Brasil, e que não fique apenas o curso na USP, né? Porque, como a gente sabe, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, de demais organismos internacionais, e o mundo precisa de mais parteiras, né? E isso reflete numa melhor assistência, numa assistência em que a mulher se sente mais satisfeita e a gente reduz morbimortalidade, né, dessas mulheres quando a assistência é prestada por parteiras, né? Então tem muitos estudos que falam sobre isso, Unicef, a UFPA vem reiterando isso, né? A importância de nós termos mais parteiras, né, na assistência ao parto e nascimento, e a gente já avançou aqui no Brasil, mas a gente precisa continuar avançando nesse sentido. Então, esse curso de obstetriz, ele não é uma coisa nova, porque muitas vezes as pessoas falam, tá inventando moda, né? Na verdade, é um retorno a algo que já existiu. Então, o último curso de formação direta que nós tivemos, né, e que foi fechado, foi ali na década de 60 e 70, né, que foi quando houve na escola da USP, né, a integração entre a formação de enfermeira com a formação de obstetriz, né? Então, deixa de ter essa porta de entrada direta para você ser uma parteira certificada, e isso passa a ser agregado à formação de enfermeira, né? Então, você não pode mais simplesmente ser uma parteira certificada, você precisa ser também uma enfermeira, e daí uma enfermeira parteira, né? Então, não é nenhuma novidade isso que acontece, né? Na verdade, é só um retorno a algo que foi excluído, né? E que houve um processo histórico e social para que isso acontecesse. E elas enfrentaram muita dificuldade de reconhecimento, mas hoje elas estão inclusas dentro do nosso conselho, né? Do Conselho Federal de Enfermagem. E então, o que são essas parteiras, né, pós-modernas, né, e qual é o modelo em que nós somos, em que nós queremos, né, que essa formação aconteça? E se nós temos, se a gente não conseguiu atingir o 5º objetivo do milênio, né, de redução de mortalidade materna, isso foi algo que aconteceu em 2015, né, nós não conseguimos reduzir as mortes maternas, e a gente vive uma coisa que é chamado como paradoxo perinatal, que é o quê? A gente tem altas taxas de intervenção na assistência ao parto. O parto no Brasil, ele é majoritariamente hospitalar, e assistidos por profissionais capacitados para essa assistência, mas ainda assim não refletiu em melhor qualidade de assistência para as mulheres, para os bebês, né? Então, que tipo de profissional nós precisamos para um novo paradigma de assistência, né? E quem é essa parteira pós-moderna, né? Que está se construindo e que nós queremos? Aquela que tem uma atitude relativista em relação à biomedicina, ao modelo biomédico, né? E outros sistemas de conhecimento, como, por exemplo, o alternativo e o indígena, que se movimentando com fluidez entre eles para o benefício das mulheres para as quais ela presta assistência, né? Isso é uma coisa, assim, muito importante, né? A gente desenrejecer essa formação da saúde formada, né? O Frijó Capra, ele fala no livro Ponto de Mutação, sobre o modelo biomédico, né? E tem inúmeros outros autores que falam sobre isso também.
e que é esse olhar com enfoque apenas no físico e com um olhar patológico e reducionista, né? E que tem uma influência muito positivista, né? Então, uma parteira, eu acho que a Rita trouxe bem isso na fala dela, né? Ela quer saber, será que durante a nossa consulta de pré-natal a gente quer saber a história dessa mulher, como está a relação desse casal, quais são as crenças dela em relação ao próprio corpo, em relação à gestação, em relação ao parto? Será que se eu estou atendendo uma mulher indígena, é a mesma coisa de eu estar atendendo uma mulher urbana, né? E se eu estou atendendo uma mulher de determinada região, de um país ou de outro, será que não vão ter interferências culturais nas crenças e na compreensão dela em relação à experiência do parto, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. O que mais? Pode passar. Então, ser parteira no Brasil, no século XXI, a gente enfrenta um momento, assim, de muitos desafios, né? E as parteiras tradicionais enfrentam problemas ainda maiores, né? Muitas vezes o processo de falta de legitimização da sua prática, né? Essa falta de espaço para sua voz, né? E de legitimar esse conhecimento e essa prática não como uma prática inferior, né? À prática institucionalizada, mas também como um caminho possível de atuação e de assistência, e que existam políticas públicas que dê suporte, projetos que dê suporte para a atuação dessas mulheres, né? Pode passar. Então, essas parteiras, elas estão atuando na zona rural, elas estão atuando nas zonas urbanas também, como a gente viu, e aceitação e colaboração com outros profissionais da saúde, sistema de referência e contra-referência, numa equipe multiprofissional, né? Talvez sejam desafios que precisam ser avançados, né? Formação, a partir do processo de formação de cada uma dessas linhas e desses caminhos possíveis de parteria, né? Um reconhecimento legal, né? Então, dentro da caderneta da gestante, na parte referente à assistência ao parto, já está escrito lá, né? Essa assistência foi prestada por quem, né? E um dos itens é parteira, né? Então, isso é uma forma de reconhecimento e de inclusão, né? Apesar disso estar mais concentrado e mais voltado para a zona rural, também existem parteiras tradicionais atuando nas zonas urbanas, né? Aqui em Brasília é um exemplo disso, Recife também é uma região onde isso acontece, né? Então, legitimar essa atuação, ela é muito importante, né? E favorecendo a atuação em casas de parto, legitimando a assistência dessas mulheres no parto domiciliar planejado, de mulheres que fizeram essa opção, né? E que estão numa gestação de risco habitual, com uma gestação com bebê único, bebê cefálico, mãe sem nenhuma comorbidade, né? E que ela pode escolher esse local, né? Desde que exista a possibilidade de uma transferência em até 20 minutos para o ambiente hospitalar, se isso for necessário. E é muito importante que os profissionais que recebam, né? Essas mulheres nessa transferência de parto extra-hospitalar, que eles escutem, né, as parteiras, seja qual for a sua formação, em relação à assistência que foi prestada, né? É isso que garante que vai dar segurança para ele atuar a partir do momento que ele assume, né, vamos usar assim, assume o caso, né, mas que ele assume o cuidado e a responsabilidade pela assistência. É muito importante saber o que aconteceu em casa, em que fase, em que período que tá, o que foi feito lá, né, e qual foi o motivo que levou a essa transferência. Então, essa abertura, ouvir essas mulheres, essas profissionais, e talvez o termo profissional não seja esse, né, e não no sentido de desvalorização, mas no sentido de que é um outro ofício, é uma outra forma de formação, né? Isso é muito importante para garantir a segurança e a qualidade
na assistência, né, e dar espaço de fala e respeitar as diversas práticas possíveis no campo da assistência ao parto. Então, o modelo de assistência da parteira, né? Então, aí é a Paloma Terra acompanhando uma mulher em trabalho de parto, né? E ela está ali registrando no prontuário tudo o que está acontecendo, né? E tendo esse cuidado de uma atuação não invasiva. Eu trouxe outras imagens também, né? Ela traz, né, nessa apresentação, outras imagens. E o modelo de assistência da parteira, ela se baseia nesse princípio que a gestação, o parto e o nascimento são processos fisiológicos da vida da mulher. E por que é importante a gente falar isso? Porque ali, no início do século XIX, mais ou menos ali na década de 20, um grande obstetra americano, Joseph Dely, ele cunhou, né, ali de que o parto ele era um evento patológico e que precisava de uma intervenção para salvar a mãe e bebê. Então, o modo como a gente aprende assistência ao parto no modelo tradicional biomédico é vendo gestação, parto e pós-parto como eventos com potencial risco, né? E quando na verdade a gente tem que fazer o caminho inverso. Né? Então, dentro do modelo das parteiras, a gestação, parto e nascimento são processos fisiológicos da vida, né? E é importante a gente resgatar isso, né? E a gente se perguntar qual é o meu olhar, né? Quando eu estou prestando esse cuidado, né? O meu enfoque é no risco ou é num cuidado de qualidade de saúde? Né, e de promoção de saúde. Pode passar. E, então, o modelo de assistência da parteira inclui supervisionar o bem-estar físico, psicológico, emocional e social da mulher durante toda a gestação, o parto e o nascimento, né? Os pré-natais, as visitas de pós-parto, elas variam desde uma consulta de 30 minutos até 2 horas, proporcionar à mulher grávida, né, informação, aconselhamento, cuidado de pré-natal individualizado, assistência direta contínua durante a etapa de pré-natal, todo o trabalho de parto e apoio na etapa de pós-parto, né? E uma coisa muito importante que é reduzir o uso excessivo de intervenções desnecessárias que geram iatrogenias. Então, a gente acha que quanto mais tecnologia, mais seguro. Mas o parto ele é um evento fisiológico e quanto eu mais intervenho nesse processo, mais problemas, mais danos eu posso gerar. Então, o parto é um lugar que menos é mais e que o uso racional e adequado da tecnologia é fundamental. Então, seguindo falando do modelo de assistência, né? Identificar e trabalhar em conjunto, que eu sinto que é um desafio e um aprendizado para todas nós, né? Dentro de um sistema de referência e contra-referência com o modelo médico hospitalar, para aquelas mulheres que necessitam de atenção obstétrica, assim como em redes de trabalho ou equipes multidisciplinares. E a aplicação desse modelo de assistência centrada na mulher tem comprovadamente reduzido a incidência de feridas nos partos, traumas e nascimentos cirúrgicos. Isso aí está falando na redução da violência obstétrica, né? E de práticas inadequadas, como a episiotomia, né? Que é uma prática que a gente precisa desestimular o ensino e a prática rotineira da episiotomia, né? O uso de ocitocina sintética, né? De uma forma irracional, a prática excessiva de toques vaginais, em especial se praticado
por outros profissionais, ou mais de um profissional, né? Isso é um desafio para a gente superar dentro da nossa formação, dentro dos hospitais universitários, né? Em que as mulheres que estão lá sendo atendidas por Sistema Único de Saúde, a professora Simone Grilo de Lis também fala sobre isso, né? Tem um artigo dela que chama A Vagina Escola, em que as mulheres, pela condição social, muitas vezes são feitas como um material humano de estudo, né? Nós precisamos avançar e isso é um desafio no processo de formação dos profissionais. Pode passar. Então, alguns fatos, né, que nós temos, e já encaminhando aí para o final da nossa conversa, a maioria dos hospitais brasileiros particulares tem taxas de cesarianas por volta de 92%, isso está reduzindo, né, isso aí é uma coisa que está acontecendo, já tem alguns artigos, algumas pesquisas que estão reavaliando os dados da pesquisa Nascer do Brasil, né, que foi um inquérito nacional, que foi publicado em 2014, né, e que foi encomendado pelo Ministério da Saúde, e a pergunta era como é nascer no Brasil, né, e a resposta desse inquérito foi que nascer no Brasil não era uma experiência positiva nem para pobres e nem para ricas, né, no Sistema Único de Saúde essa assistência acontecia assim, permeada por muita violência, né, e desrespeito, e na assistência suplementar de saúde, as taxas de cesariana, o processo de cirurgificação do parto era altíssimo, né? E já tem estudos de 2019 mostrando que as taxas de cesariana no sistema privado, na cidade de São Paulo, elas estão reduzindo, né? Mas precisamos avançar muito ainda, né? A OMS, ela indica que uma taxa segura, né, de cesárea, ela vai de 10% a 15% dos nascimentos, né? A gente já chegou aí a 92%. Então, isso está gerando muita iatrogenia e um dos grandes desafios que a gente precisava superar e que a gente vem superando com esse processo de cirurgificação do nascimento por conta de um modelo biomédico de assistência, como isso resulta em um maior número de prematuros, porque essas cesáreas são agendadas com 37 a 38 semanas, né? O tempo que esses bebês, eles nascem e muitas vezes ficam internados em unidade de terapia intensiva, por conta de dificuldade nesse processo de adaptação, né, nesse processo de transição do processo respiratório, né? E no Brasil, estudos recentes, né, mostram que pelo menos 25% relatam violência e maus tratos em partos, causando traumas, tanto físico como psicológico. 1 em 4 mulheres, né, já viveu violência obstétrica durante o seu parto, né? E essa violência é maior em mulheres negras, né? Então, existe um recorte racial e existe uma coisa importante dentro do modelo de assistência que a gente precisa entender, né? Que é essa questão da interseccionalidade e do racismo obstétrico, né? Além do racismo institucional, o racismo obstétrico, ele permeia, né, e ele é um olhar que a gente precisa dar, um enfoque, né, nesses desafios a ser superados no nosso modelo de assistência. Então, só para reforçar um pouco aquilo que a gente já falou, né? As parteiras graduadas de entrada direta fazem parte do sistema de cuidado materno-infantil em vários países do mundo. As obstetrizes, as parteiras de entrada direta, né? Vocês podem ler as políticas do Reino Unido no NICE, né? Podem ler as políticas da Holanda, a política da França, na América do Norte existem também as midwives, né? Então, Nova Zelândia, Austrália, Escandinava, Alemanha, Canadá. Então, foi documentado em estudo recente que normalmente a taxa de cesariana no cuidado das parteiras é por volta de 3% a 10%. E nenhum estudo científico foi capaz de demonstrar até agora que o hospital é o lugar mais seguro para parir. E tem estudos recentes de 2019 confirmando esses dados, né?
Vários estudos norte-americanos e europeus demonstram que a segurança do parto fora do hospital, com o atendimento de profissional especializado, né, para gestantes de baixo risco e na presença da colaboração de um sistema de contrarreferência, né, que isso garante uma segurança na assistência ao parto e melhora os desfechos, né, e a qualidade dessa assistência. Então, algumas referências, né, que foram utilizadas nessa apresentação. Pode passar. E vão estar aí disponíveis para vocês também. E eu trouxe aqui uma homenagem final. Essa senhora na foto é minha avó paterna. O nome dela é Francisca Alves de Araújo. E ela era parteira. Ela era uma parteira tradicional. E ela era também benzedeira. E uma coisa que eu ouvi uma vez de uma parteira, né, tradicional, é que nem toda benzedeira é parteira, mas toda parteira é benzedeira. E eu lembro, né, eu sou do interior do Paraná e eu lembro pequenininha minha avó me benzendo, né? Então, queria dar os parabéns, né? Eu sei que a minha fala, ela vem sim de um lugar, de um recorte, né? Não é uma fala de uma parteira tradicional, né? Mas eu espero que de algum modo possa ser uma homenagem a todas as mulheres, né? Que teceram o ofício do partejar, pela valorização da diversidade das parteiras e seus cuidados, e que todos os saberes e conhecimentos tenham seu local de fala e legitimidade dentro e fora do sistema, resultando assim em redução das iniquidades sociais e de gênero e uma melhor assistência para as mulheres, bebês e as suas famílias. É isso. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui na Semana de Enfermagem, né? E eu espero que, de algum modo, a minha fala possa contemplar e contribuir de algum modo, né? Pela visibilização e para que a gente siga aí na luta por uma prática mais plural e mais inclusiva na assistência, gestação, parto e nascimento pelas parteiras, seja qual for a sua formação. Obrigada.